Olá! O sonho da casa própria está ficando cada vez mais distante de parte da população, com juros do crédito imobiliário na casa dos 2 dígitos. E a revisão de contratos já fechados, para quem teve a renda reduzida, nem sempre é possível. O Inteiro Teor de hoje traz esse destaque e vai falar também do período de carência para ter acesso a benefícios da Previdência Social. Eles perderam o imóvel porque não conseguiram pagar as prestações que ficaram caras demais enquanto a renda diminuiu. Uma justificativa que, por si só, segundo o Poder Judiciário, não garante revisão de contratos. Aposentada por invalidez, precisou comprovar tempo de trabalho como safrista para conseguir benefício do INSS. E na nossa entrevista, a especialista em direito à saúde, Alessandra Moreschi, fala sobre as doenças que podem levar o trabalhador a se aposentar por invalidez, bem como o caminho a percorrer junto ao INSS para solicitar o benefício. Acompanhe a partir de agora. O aumento na taxa básica de juros, a Selic, que em março saltou de 9,25% para 10,75% ao ano, afastou cerca de 3 milhões de famílias brasileiras da aquisição da casa própria. Segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas, o reajuste no indicador encareceu ainda mais o financiamento imobiliário. É que a cada reajuste de 2,5% na Selic, há o aumento de 1 ponto percentual no custo do financiamento total dos imóveis. E com parcelas altas, fica mesmo difícil fazer ou continuar pagando o financiamento. E rever na Justiça contratos já fechados nem sempre é possível, nem mesmo quando os mutuários alegam ter sofrido redução na renda mensal. Acompanhe o que diz a jurisprudência nesses casos. O administrador de empresas Carlos Roberto da Silva, que mora em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital de Goiás, fez um financiamento imobiliário em 1987, mas perdeu o imóvel. Paguei essa casa por 18 anos e tive problemas financeiros, como todo brasileiro tem. E fiquei algum tempo sem pagar e perdi o direito da minha casa. De que forma? Veio a leilão e a Caixa Econômica, através da Engea, arrematou esse meu imóvel. Hoje, sustentando, dentre outros motivos, não ter sido notificado de que a casa iria a leilão, seu Carlos tenta, na Justiça, reaver a propriedade do imóvel. Quem também fez um financiamento e não conseguiu arcar com o pagamento das parcelas foi o analista de sistemas Rogério Santos. Ele utilizou o sistema financeiro de habitação para tentar adquirir a casa própria em 1999. Na época, a opção de financiamento era aquele financiamento onde as parcelas subiam muito, acho que era tabela price, alguma coisa assim, não sei direito, que já tem muito tempo. E de lá para cá, eu comecei a fazer o pagamento das prestações, que equivaliam 30% do meu salário. E depois de um certo tempo, eu não consegui mais pagar as prestações. O que aconteceu com o seu Carlos e com o seu Roberto se passa também na vida de muitas famílias que, depois de fazerem um financiamento imobiliário, seja pelo sistema financeiro de habitação ou por outros meios, não conseguem pagar as prestações. E se os boletos acumulam porque a renda diminuiu, por exemplo, há sim grandes chances de o imóvel ser retomado pelo financiador e ir a leilão. A advogada Francismar Souza, especialista em direito imobiliário e sistema financeiro de habitação, orienta que, quando não for possível pagar as parcelas do imóvel, a primeira providência do mutuário deve ser tentar uma renegociação. A primeira regra que nós orientamos para os mutuários é que eles procurem diretamente a instituição bancária
a qual o seu contrato está ligado para renegociar este contrato de uma forma que fique mais vantajosa para o consumidor. Caso eles não consigam, eles podem sim buscar o Poder Judiciário e fazer uma revisão desses seus contratos. Na Justiça, as regras de defesa do consumidor e a função social do contrato são alguns dos elementos considerados pelos magistrados na hora de analisar a revisão de um contrato de financiamento imobiliário. Mas nem toda justificativa para essa revisão é considerada válida. Por exemplo, 2 mutuários buscaram a Justiça para não perder a casa. Eles alegaram que não conseguiram marcar com as prestações porque tiveram grande redução na renda e também porque as prestações teriam sido reajustadas de forma abusiva. Mas não tiveram êxito, nem mesmo após recorrerem ao TRF da Primeira Região em Brasília. As partes fizeram o financiamento no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação em 2013, na modalidade de alienação fiduciária, ou seja, o próprio imóvel foi dado como garantia do crédito concedido. O contrato foi assinado no valor de R$ 194 mil para ser amortizado em 387 meses. O recurso foi analisado pelo desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão. Ele lembrou que, realmente, o Código de Defesa do Consumidor prevê a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. É a chamada teoria do rompimento da base objetiva do negócio jurídico, que tem como requisito a quebra da relação contratual com o consequente desequilíbrio entre as prestações. Mas, de acordo com a decisão, as regras não se aplicam ao caso concreto, uma vez que acontecimentos exclusivamente subjetivos não autorizam a revisão contratual pela aplicação da teoria do rompimento da base objetiva do contrato. O relator também citou, dentre outras, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a perda do emprego é evento previsível e não enseja a quebra da base objetiva do contrato. E destacou que o próprio TRF1 possui entendimento no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário compelir a Caixa Econômica Federal em razão da diminuição de renda, sendo tal pleito de negociação exclusiva entre as partes. É por causa de entendimentos como esse, aplicados em pedidos de revisão de contratos do SFH, feitos com base nas alegações de que foram aplicadas cláusulas abusivas, que não chegam a ser reconhecidas, ou de que houve redução da renda pessoal, que os especialistas, como Wilson Rascovitch, presidente do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação do Estado de Goiás, insistem em aconselhar. Aqueles consumidores mutuários que fizeram o seu financiamento e muitas vezes colocaram ali uma renda já máxima de 30%, nossa orientação é que, caso ele não esteja conseguindo pagar, que ele faça uma renegociação com o banco, ou muitas vezes uma portabilidade, ou seja, ele tente aí fazer uma incorporação da dívida junto ao saldo devedor, ou ele tente aí procurar uma instituição bancária que tenha uma taxa de juros menores. Por que isso? Ele fazendo isso, ele não entrará com ação revisional, já que hoje o entendimento dos tribunais é que, mesmo você tendo aí uma redução na sua renda, não vai impactar isso no seu financiamento, ou seja, não compensa ele fazer a ação revisional. E veja daqui a pouco,
Trabalhadora rural recorre e ganha no TRF o direito à aposentadoria por invalidez depois de ficar incapacitada para o trabalho, e a advogada Alessandra Moreschi esclarece dúvidas sobre a aposentadoria por invalidez. Em que situações o cidadão pode procurar a justiça para se aposentar por invalidez? Voltamos já. Se você está prestes a se aposentar ou se já solicitou um outro benefício, certamente já ouviu falar no período de carência, cujo cumprimento é exigido pela Previdência Social como requisito na concessão de alguns benefícios. No caso da dona Raquel, que você vai acompanhar a seguir com Raíssa Lomonte, a aposentadoria por invalidez só foi implantada depois que ela demonstrou no TRF1 ter trabalhado na zona rural. Raquel Ferreira, hoje aposentada por invalidez, foi trabalhadora rural safrista e precisou recorrer à justiça depois que o INSS negou a concessão do seu benefício. Eu trabalhava na roça, eu apanhava café, eu varria, eu desbrotava, adubava, plantava. Então, tudo assim que mulher faz na roça eu fazia. Só nunca capinei, mas eu fazia tudo. Então eu dei um problema no quadril, né? Fiquei com uma perna bem mais curta do que a outra. E foi passando o tempo e eu não estava conseguindo trabalhar mais. Não tem vezes que nem um serviço de casa eu consigo fazer. Além de apresentar laudo médico apontando incapacidade permanente por causa de sequelas no quadril direito, Raquel precisou demonstrar que cumpriu a carência exigida pelo INSS. A carência é um período mínimo de contribuições recolhidas à Previdência, contado em meses, que garante ao segurado ou a seu dependente o direito de receber um benefício. Além das aposentadorias, outros benefícios exigem carência. É o caso do auxílio-doença e do auxílio-reclusão. O segurado que não cumprir a carência não consegue se aposentar, exceto em alguns casos. Um deles prevê a aposentadoria para aqueles que comprovarem o exercício de atividade rural nos 12 meses anteriores ao requerimento do benefício. A advogada da autora explica que foi o argumento usado no processo. As provas testemunhais confirmaram o exercício da atividade rural da autora, né? E também que ela deixou de exercer essa profissão devido a problemas de saúde. Considerando as provas produzidas nos autos, a R-Sentença-ACO concluiu pela condição de segurada da autora, tendo em vista que ela não pode ter seus direitos previdenciários prejudicados pela desídia de seus patrões, que deixaram de efetuar a formalização do contrato, bem como as contribuições previdenciárias que eram devidas por eles. No TRF1, o relator da apelação, juiz federal convocado Rodrigo de Godoy Mendes, entendeu que a trabalhadora rural safrista comprovou pela carteira de trabalho e pelas provas testemunhais apresentadas que deve ser considerada como segurada empregada pelo INSS na maior parte da vida laborativa. Sendo assim, o magistrado determinou que o pagamento da aposentadoria por invalidez deve ser feito considerando a data de entrada do requerimento. E agora, no quadro Inteiro Teor Entrevista, Raíssa Lomonte conversa com Alessandra Moreschi, especialista em Direito Médico e da Saúde, presidente da Comissão de Direito à Saúde da OAB no Distrito Federal e também vice-presidente do Conselho de Saúde do DF. Ela detalha os requisitos legais, bem como os trâmites para conseguir se aposentar por invalidez no Brasil. Acompanhe. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Que doenças podem gerar a aposentadoria por invalidez? Algumas doenças específicas. E aí essa lista é uma lista que é elaborada pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social e é atualizada a cada 3 anos. Essa lista, ela tem como foco, né, os critérios de estigmatização, deformação, mutilação, deficiência e outros fatores que trazem uma gravidade, né, ou um tratamento particularizado para aquela doença específica. Essa lista de doenças, ela está regulamentada pelo artigo 147, inciso 2º, da Instrução Normativa 77 de 2015 do INSS. E aí, só para citar algumas das doenças que estão incluídas nesse rol,
são a tuberculose ativa, a hanseníase, a alienação mental, a neoplasia maligna, que é o câncer, cegueira, cardiopatia grave, mal de Parkinson. Para essas doenças, e aí várias outras, né? Mas para essas doenças não é necessário que se comprove o prazo de carência. Basta que se comprove ali que essa pessoa é acometida por essa doença e aí ela já teria direito à aposentadoria por incapacidade permanente. Que documentos precisam ser apresentados no INSS, doutora, para obter a aposentadoria por invalidez? São todos aqueles documentos que comprovem a doença, a incapacidade ou a dificuldade que acomete esse beneficiário, esse trabalhador. Então é importante que ele tenha todos os laudos médicos e laudos médicos atualizados, que ele tenha atestado médico, porque para a concessão do auxílio-doença é necessário que haja um atestado médico para esse beneficiário ficar afastado por esse auxílio-doença. Todos os exames também são importantes, né? Exames, ressonâncias, exames de sangue que comprovem ali toda essa questão da doença, né, ou do acidente ou da incapacidade desse beneficiário. O benefício é gerado automaticamente? Há que se cumprir a carência? Quando a gente fala sempre de benefícios previdenciários, a gente tem que lembrar que existe um prazo de carência. O que é isso? Prazo de carência é aquele período mínimo de contribuição para que você tenha direito aos benefícios previdenciários. O TRF julgou procedente o pedido de aposentadoria por invalidez a uma trabalhadora rural que não tinha esse período de carência. Como a senhora avalia essa decisão? A fundamentação do desembargador foi no sentido de que era uma doença grave, né? Uma doença, ela tinha artrite séptica do quadril direito, né? E uma deformidade acentuada e artrose inicial do quadril. Então era uma incapacidade que impedia o trabalho dela, né? Então ela não podia trabalhar, uma vez que ela era uma trabalhadora rural safrista, né? Então ela trabalhava ali realmente com trabalho braçal, né? Então, por esse motivo, o desembargador entendeu que era uma doença grave e, apesar de não estar incluída no rol daquelas doenças, era uma doença que, pela sua gravidade, não deveria ensejar o prazo de carência previsto em lei. Então, foi por esse motivo que ele abriu a exceção à regra para conceder o benefício para essa trabalhadora, ainda que ela não tivesse cumprido todo o prazo de carência. Em que casos o segurado pode procurar a justiça para requerer esse benefício? No meu entendimento, deve ser judicializado todas as vezes que o beneficiário, né, que esse trabalhador se sentir menosprezado com relação à sua situação junto ao INSS. E a gente fica por aqui. Confira outras notícias da Justiça Federal no nosso site e nas redes sociais. Até o próximo programa.